Sejam bem-vindos à mesa. Podem se sentar. Aí, agora deu certo, né, pessoal? Os bastidores, todo mundo bem. O tema da mensagem é Deus honra renúncia. Em Lucas 5, 9 a 11. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado, assim como seus sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Essa passagem, ela trata os primeiros discípulos e uma pescaria milagrosa, algo sobrenatural. E essa passagem me ensina muito sobre a questão de renúncia. O quanto é importante quando entendemos as coisas que precisamos deixar para trás, para poder cumprir o nosso propósito. Muitas vezes temos medo de mudar, temos medo de cometer algum erro, porque a gente vem numa certeza há muito tempo fazendo determinadas coisas. Nessa passagem, Jesus está à beira do lago e ele vê aquelas embarcações. Então, ele decide entrar em uma delas e ele entra no barco de Simão Pedro, pede para que ele se afaste da margem e sentado ali, Jesus começa a ensinar a multidão que o acompanhava, que estava à beira do lago. E após ele terminar esse sermão, essa aula, ele pede que Pedro e aqueles homens lancem a rede novamente. Mesmo que eles tinham feito isso durante a noite toda e não tinham pescado nada, não tinham feito nada. Só que eles obedecem, porque ali está o Senhor. E eles lançam aquela rede, mesmo contrariando uma situação atual, mesmo contrariando um tempo todo fazendo a mesma coisa, do jeito deles, e não tinha dado certo. Ou tinha dado certo dentro de uma coisa mediana. Então eles lançam a rede, conforme Jesus orienta, e logo percebem o peso daquela rede. E eles começam a puxar aqueles peixes. Aquela quantidade de peixe é gigantesca. E eles ficam completamente maravilhados com aquilo, a ponto que Pedro tenta se afastar de Jesus, porque Pedro entende que Simão Pedro, que ele era pecador, que ele não merecia aquilo, não merecia aquela bênção, e com aquele milagre, ele verdadeiramente reconhece Jesus. Ali é como se fosse uma validação, e na nossa vida muitas vezes é assim. Os milagres existem exatamente para isso, para que a glória do Senhor seja vista. E o que acontece quando eles chegam à praia? Simão Pedro e seus sócios, como o texto diz, Tiago e João, Jesus diz para eles: deixem tudo e me sigam. Isso é uma renúncia, porque se Jesus tivesse chamado Pedro, Tiago e João antes dessa pesca, eles não tinham nada, o barco estava vazio. É muito fácil abandonar barco vazio. Eu quero ver vocês abandonar barco cheio. Renúncia é deixar tudo para trás quando tudo está bom, quando o barco está cheio, quando tem muitos peixes na rede. Aqui é um gesto de obediência. Simão Pedro, Tiago e João, com o barco cheio, largam tudo, inclusive os peixes, e seguem Jesus. O que eu quero tratar nessa tarde conosco é isso. Será que todos nós aqui estamos dispostos ou preparados para renunciar um barco cheio de peixes, para seguir o propósito de Deus, para seguir um chamado de Jesus? Eu tenho na mesa um casal que, assim como Simão Pedro, Tiago e João, estavam com um barco, talvez não com essa quantidade de peixe, mas um barco em águas tranquilas, com uma quantidade razoável de peixes, o suficiente. E Jesus diz: largue tudo e venham. E vocês largaram tudo para seguir, vocês renunciaram
que tudo que vocês tinham, a tranquilidade, o reconhecimento, o barco, o peixe com o peixe suficiente para manter vocês, para seguir um chamado. Então, como a palavra de Deus diz, não tem como dar errado. Não tem. A gente estava falando antes da gravação sobre reconhecimento. Não adianta ser reconhecido na terra e ser um desconhecido no céu. Muitas pessoas buscam adquirir, buscam arreter, buscam conquistar, buscam números de seguidores, números de visualizações. Ei, eu não estou dizendo que isso é ruim, é uma forma que a palavra chega até as pessoas. Só que muitas pessoas se movem somente por isso, não pelo propósito verdadeiro de transformar vidas, e sim transformar a sua própria vida, para se tornar alguém famoso, para se tornar um artista. No ramo gospel, artista não faz sentido. Não faz sentido eu me achar um artista pregando o evangelho. Eu tenho muitos amigos no meio evangélico, cantores conhecidos, pregadores conhecidos, a gente conversa muito sobre isso. Todos aqueles que se levantam buscando ser um artista, independente dos números que conquistem, independente da quantidade de coisas que adquiram, uma hora isso acaba. Nós somos uma ferramenta do Senhor. Nós somos escolhidos e carregamos algo para transformar vidas. Eu sempre digo que não somos reconhecidos pelo que temos, mas sim pelo que decidimos e aceitamos abrir mão para cumprir o nosso propósito. Deus não honra a quantidade de coisa que nós temos, o quanto a gente adquiriu. Deus honra tudo aquilo que a gente decidiu renunciar para seguir a Jesus. Assim como esses três, que são os primeiros discípulos, eles renunciaram um barco e uma rede cheias de peixes. Isso para aquela época era muito. É como se hoje nós fôssemos milionários. Nós tivéssemos conquistado imóveis. Nós temos na Bíblia algo que nos ensina muito, que as pessoas têm medo do dinheiro, têm medo das conquistas. Aqui nós entendemos que quando a gente reconhece a Cristo, quando a gente sabe quem está falando conosco, eles reconheceram quem estava com eles. E a minha pergunta para vocês é: vocês reconhecem quem anda com vocês todos os dias? Vocês reconhecem a voz que fala com vocês? A gente tem que parar de ter medo de renunciar. Renunciar, inclusive, amizades. Ah, Thiago, você está falando de abandonar? Não é abandono. É renunciar para aquele tempo. Você renunciar estradas e caminhos que você anda. Pô, Thiago, eu estava conversando agora com o Eduardo e ele estava me dizendo: nossa, mas se eu fizer isso, eu estou abrindo mão do propósito. Quanto tempo era esse propósito? A gente precisa parar de segurar nas coisas do passado, porque isso impede que a gente viva o novo de Deus sobre a nossa vida. A gente precisa parar de achar que não existe estradas, porque onde não tem estrada, Deus abre caminhos. Se Deus falou com vocês, se Deus mandou vocês renunciarem, façam. A gente brinca que Deus paga a conta. Deus paga a conta. E eu não digo só a conta financeira. Deus te traz a paz, traz a segurança. Tá, mas eu não vou ter medo. Vai. O que você está sentindo, por exemplo, não é feio. É normal. Você imagine esses 3 homens com tudo cheio de peixes, milionários. Jesus fala: agora, larga tudo, vamos embora. Então, a correção de rota no nosso caminho não quer dizer que a rota que nós estávamos até aquele tempo estava errada. Não tem a ver com o corrigir rota, não é arrumar erros. Corrigir rota é apenas para mudar o caminho. Porque aquele caminho para aquele tempo acabou. Às vezes você vai receber uma plaquinha: rua sem saída. Você tem que fazer um novo caminho para continuar em frente. Ontem, o nosso Waze errou o caminho. Paramos aonde? Num beco que tinha uma placa: rua sem saída. O que eu fiz? Dei a ré, virei à esquerda, fiz um novo trajeto para chegar aonde era para eu chegar. A correção de rota não tem a ver com erro, com acerto. Corrigir rota quer dizer fazer um novo caminho
para continuar em frente. Então o que eu quero falar para vocês é: corrijam as rotas, renunciem tudo que for necessário renunciar, seja amizade, seja bens, seja o que Deus solicitar que você renuncie, para que você viva o novo de Deus, para que você, assim como esses 3 homens, se torne verdadeiramente um discípulo verdadeiro e genuíno de Jesus, e para que você viva as coisas maravilhosas que Deus tem para a sua vida. Por isso, eu oro sobre a sua vida, para que você tenha um discernimento dos céus, para que você reconheça a voz daquele que fala contigo, daquele que te chama para renunciar tudo aquilo que é velho na sua vida, pois ele tem um novo sobre a sua vida. Não tenha medo, corrija as rotas. Deus não errou quando te escolheu. Não desista, Deus é contigo.